Valeu, galera. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre circuitos elétricos. Nós vimos os componentes anteriormente e hoje vamos falar um pouco sobre os circuitos elétricos. Um circuito elétrico simples, vamos imaginar aí que pode ser uma pilha e um resistor, um LED, uma lâmpada, uma bateria, uma lâmpada, enfim, um gerador e um resistor apenas no circuito. Neste caso, a regra é usar a lei de Ohm. Tá? Usando a lei de Ohm, nós temos apenas que U é igual a R vezes I. E aí vamos ter a corrente elétrica. Num sistema um pouco mais complexo, onde nós vamos ter aí um gerador e 3 lâmpadas, 3 LEDs ou algo desse tipo, aí é um circuito com resistores em série. Neste caso, a corrente elétrica vai seguir a lei de Ohm, só que para resistência equivalente. Para essa resistência equivalente, nós vamos ter que considerar a soma das resistências R1, R2 e R3. Em um gerador com resistores em paralelo, novamente, um gerador e 3 lâmpadas, nós teremos a mesma lei de Ohm do anterior, só que a resistência equivalente ela vai ser um pouco diferente, já que ela vai seguir a regra da resistência equivalente em paralelo. E nesse caso, a resistência equivalente em paralelo vai ser dado 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 é igual a 1 sobre a resistência equivalente. Em um caso particular, onde R1, R2 e R3, ou R4, R5, R6, enfim, você tendo N resistores iguais, se R1, R2 e R3 forem iguais, por exemplo, nós vamos ter que a resistência equivalente passa a ser igual a R, que seria o valor da resistência, dividido por N, que é a quantidade de resistores que você tem. Nesse caso, se R1, R2 e R3 fossem iguais, nós teríamos R dividido por 3, já que N seria a quantidade de resistores que nós temos. Em um outro caso particular, onde o número de resistores são 2, R1 e R2 apenas, nós podemos ter que a resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Mas este só funciona se os dois resistores, se forem apenas dois resistores. Se forem apenas dois resistores. Certo? Bem, em um outro caso, quando você tem uma associação mista, nós vamos ter a mesma lei de Ohm, onde a tensão é igual à resistência equivalente vezes a corrente gerada no circuito, mas daí nós temos uma outra questão. Como calcular essa corrente equivalente? Essa resistência equivalente. A resistência equivalente ela vai estar em um circuito misto. Se ela vai estar em um circuito misto, nós vamos ter que primeiro resolver essa parte em paralelo, onde nós vamos ter R1 em série com R2 e R3, onde R2 e R3 estão em paralelos, e daí nós vamos ter que a resistência equivalente vai ser igual a R1 mais a resistência equivalente do trecho R2 e R3. Essa resistência equivalente vai estar em série com R1. E a resistência equivalente vai ser 1 sobre R2 R3, que é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ou nós podemos usar aquela simplificação que nós vimos e dizer que R23 vai ser igual a R2 vezes R3 dividido por R1 mais R2 mais R3. Bem, como é que ficaria se nós tivéssemos aí um gerador, um receptor e um resistor no circuito? Neste caso, nós temos que o receptor U2 está no mesmo circuito que o gerador U1 e o resistor R. Nesse caso, vamos seguir uma lei de Ohm adaptada para um sistema com geradores e receptores em mais de um.
onde vamos ter uma tensão equivalente, e essa tensão equivalente vai ser a tensão do gerador menos a tensão do receptor, a resistência para gerar a corrente. Valeu, pessoal. Até mais.